E, senhores, a reforma tributária não parou de ser assunto. E agora, neste ano, ela já começa a ter na prática uma série de mudanças. Algumas para ensinar o contribuinte como fazer e outras já para que estejam sendo validadas. E o produtor precisa ficar muito atento, o contribuinte, para não ser pego de surpresa ou acabar pagando para aquilo que ele não devia em função de profissionais, eu não vou dizer desqualificados, mas profissionais que ainda não estão atentos a essa realidade. E nós vamos conversar aqui com o Álvaro Santos, advogado, especialista tributário, e a gente vai tratar desse assunto. Álvaro, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos os espectadores que nos assistem. É uma satisfação voltar aqui nessa casa novamente. E parece que nós não vamos parar de falar da reforma tributária tão cedo, né? Fabélia, acredito que até 2033, pelo menos, isso vai ser quase que um assunto diário na vida do brasileiro, né? Não vai ter jeito da gente pegar e falar assim, nossa, mas já tá chato de falar isso. Gente, tá sim. E tá chato desde 2 anos atrás, quando eles começaram a falar disso. Houve tanta discussão, os governadores, os prefeitos, tudo contra a reforma tributária. Mas acontece que o governo federal quer, porque vai para a mão dele. Depois ele redistribui. É como você pegar e deixar o seu salário para alguém receber e depois ele te repassa. Aí ele recebe, resolve os problemas financeiros dele com o seu dinheiro e de repente não chega. É por isso que os governadores e prefeitos estavam contra, porque você sabe muito bem, né? Receber de governo federal como que é. Mas e agora? Eles vão receber, mas eles vão receber porque alguém pagou. Isso mesmo, Fabélia. A questão do federalismo fiscal foi um dos temas mais polêmicos nesses últimos 2 anos, 3 anos, que foi a fase de normatização da reforma tributária. Ela começou com alteração na Constituição, né, que foi ali no final de 2024. Tivemos uma lei complementar, que é a 214, em 2025, criando os novos tributos, IBS e CBS, e agora no início de 2026 sai a segunda lei complementar, que é 227, que cria definitivamente, organiza o Comitê Gestor do IBS, que vai ser um novo órgão para gerenciar esse bolo arrecadatório e repartir entre estados e municípios. Governadores e prefeitos, naturalmente, ficaram muito desconfiados de como iam se dar esses repasses, né? Por todo o histórico na relação entre União, estados e municípios. No nosso país, a União concentra mais de 70% da arrecadação, né? Então, eles ficam com o pires na mão lá em Brasília para tentar trazer dinheiro. Mas vem, então, esse projeto agora, no início de 26, e além do comitê gestor, mexe muito no ITCMD, que é o Imposto sobre Doação e Herança, que não estava no escopo inicial da reforma, que era uma reforma sobre consumo, e acabou tendo aí normas gerais editadas que vai afetar, inclusive, planejamentos patrimoniais. Tá, vamos falar aqui do ITCMD. Perfeito. Imaginemos aí, vamos pegar um número simples, um valor simples, fácil aqui da gente fazer os cálculos. Vamos imaginar uma propriedade de R$1 milhão. Perfeito. Aí, pronto, os genitores morreram. Tem 4 filhos. Como fica essa distribuição aí? Cada um vai ter 250 milhões. 250 mil. 250 mil. Na teoria. Mas como ficam aí esse inventário e impostos e tudo? Fabélia, partindo do pressuposto que não tem ali uma viúva, né, ou um viúvo... Isso, assim, nós já estamos falando seria no um quarto para cada um. Mas esse 1/4, você tem que considerar o que vai para o Estado, né? E aí veio o ITCMD. E o ITCMD hoje, cada estado tem as suas alíquotas. E o teto é definido pelo Senado Federal. O teto hoje é 8%. Continua 8% com essa nova lei. Mas o que a reforma traz?
ela obriga os estados a criarem alíquotas progressivas, ou seja, à medida que o patrimônio é mais valorizado, você tem que estar numa alíquota maior, o que antes não existia. Então, se antes, aqui em Goiás, qual que é? Goiás já seguia essa progressividade, começa em 2%, vai para 4%, 6% e 8% quando o bem é acima de R$600 mil. Ou seja, muito fácil. Qualquer fazenda, chácara, sítio se enquadraria na alíquota máxima. Aqui em Jataí, nós temos uma valorização imobiliária muito, muito boa. Qualquer casa aqui custa acima disso. Exatamente. Inclusive, eu ficava sempre chocada de ver a imprensa falar que o Flávio Bolsonaro tinha uma mansão de R$5 milhões em Brasília. Senhores, casa de moradia aqui em Jataí de 10, 15 milhões é normal. Então, isso aqui é normal, né? Lotes com 150, 200 milhões, 200 mil, é normal. E aí, Fabélia, dentro desse contexto, né, dessas alíquotas progressivas, isso já é um impacto da reforma. Então, os estados que não tinham essa progressividade estão editando as suas leis para ter alíquotas progressivas. São Paulo, por exemplo, hoje é 4%, já tem um projeto para aumentar de 2% a 8%, como é Goiás. Além disso, você tem um lado positivo da reforma. A Constituição, depois que foi alterada, ela coloca que agora você vai olhar as alíquotas de acordo com cada quinhão. Naquele exemplo de 1 milhão, cada quinhão é 250 mil, então pegaria a alíquota dessa faixa e não do 1 milhão global. Isso foi positivo. Isso foi favorável ao contribuinte e é justo, né? Porque cada um vai receber uma fatia, então a alíquota tem que ser dentro daquela faixa. Inicialmente eu faço a distribuição. Exato, com base no valor de cada um que você vai encontrar essa alíquota. Agora, ela mexe também no ITCMD em pontos bem sensíveis relacionados a planejamentos patrimoniais, como a utilização de holdings, por exemplo. A gente sabe que a holding é uma estrutura societária que o produtor, se for uma holding rural, ele cria para gerenciar seus ativos, principalmente as fazendas, tá? Principalmente as fazendas, visando transferir aquele patrimônio para uma PJ e, antes de eventual falecimento, ele transfere as suas cotas para os filhos. Basicamente, uma holding funciona dessa forma. O que acontece? A maioria dos estados previa que essa transferência de cotas ela vai se dar considerando o valor do capital social que está naquele contrato. Tá? Ou seja, não vai haver uma reavaliação das fazendas que estão ali dentro. A reforma tributária vem e altera drasticamente isso, porque ela impõe uma regra geral de que essas avaliações vão considerar as fazendas a valor de mercado e ainda um possível fluxo de caixa, um recebimento futuro que essa holding poderia ter. Isso vai impactar, então, essas transferências societárias e a gente tem visto isso na prática acontecer. Pois é, eu soube, agora eu quero que você me traga isso por gentileza, que agora também as holdings, a partir de agora, eu não sei se tem que fazer uma correção, eu vou lá e faço uma holding para 3 filhos. Incluindo esses 3 filhos. Eles agora vão ter que ser sócios com dinheiro. E aí eles vão ter que justificar de onde esse dinheiro vem para eles serem sócios na holding. Tem alguma coisa nesse sentido mesmo? Fabélia, isso advém não só da reforma tributária, mas de outras normas relacionadas até ao próprio imposto de renda. Então, qualquer operação que se faça, é necessário que você tenha um caixa para justificar aquela situação. Então, quando a gente trabalha com holding, e às vezes você tem filhos ali jovens que não têm ali um caixa para aportar um dinheiro em moeda corrente, geralmente se faz um mútuo entre pais e filhos para justificar aquela operação e lá na frente esse valor tem que ser devolvido. Então, o que acontece é um cenário de muito mais controle trazido pela reforma tributária. Muito mais complexidade. E de muito mais complexidade. Procedimentos que antes não tinham onerosidade tão grande passam a ter, como essa transferência de cotas. Esse é um ponto que concilia com o que você falou. Se o pai está vendendo cotas para o filho,
o filho tem que ter caixa para comprar essas cotas. Não dá para isso ser feito só no papel. Então, a reforma tributária traz expressamente que transferências entre familiares, elas têm que ter ali uma origem, um caixa para suportar a operação, sob pena de serem consideradas operações simuladas. E aí você pode ser autuado e ter uma multa muito mais pesada em relação a essa situação, porque você não comprovou seu caixa. Porque inicialmente o objetivo era praticamente uma transferência em vida. Sim, com as holdings, exato. Não era isso? Exatamente. A ideia é, vou colocar minhas fazendas aqui na minha holding, meus filhos entram com a parte em dinheiro e antes de eu faltar, eu vou transferir as minhas cotas. Né? Como que essa transferência era feita? Ou por doação de cotas em alguns estados, em que essa doação se considera o valor do capital social, ou compra e venda de cotas. Essas duas situações, na reforma tributária, nesse contexto de reforma tributária, passam a merecer maior atenção do fisco estadual. E maior atenção do fisco estadual, Fabélia, significa, na maior parte dos casos, autuações. Né? Semana passada, eu estudei, analisei uma autuação de 4 milhões aqui no estado de Goiás, envolvendo transferência de cotas nesse contexto. E voltando lá naquela partilha de 1 milhão... Certo. Tem o ITBI, porque vai ter que fazer o ITBI desta parte, porque eu vou ter que fazer uma escritura, eu vou ter que... O ITBI não incidiria porque a partilha se deu por falecimento, né? O ITBI ele só vai entrar, Fabélia, na compra e venda, ou seja, em operações entre vivos, numa dação em pagamento e assim por diante. O ITBI... Ali é só ITCMD mesmo. Exatamente, o ITBI é municipal, tá? E o ITCMD fica com o Estado. Então, quando um incide, o outro não incide e assim por diante. Aí, registros e tudo... Registros vai ser praticamente da mesma forma. Mas a reforma, ela afeta as holdings não apenas nessa questão de transferência de cotas. É bom que se diga, Fabélia, que a holding, assim como o produtor pessoa física, se eles comercializam produção rural... E é muito comum, né? A família tem uma holding, parte da produção é comercializada nessa holding, a soja principalmente. Até por uma questão de organização de imposto de renda desse produtor. Na holding ou na pessoa física vai ser pago o IBS e CBS. Né? No caso de grãos, por exemplo, vamos pensar em produtos que não estejam na cesta básica, que não estão sujeitos à alíquota zero, que são a maioria dos médios e grandes produtores. Então a holding ela passa a pagar IBS e CBS. Numa operação que antes ela não tinha essa incidência. Então, se antes você comercializava ali e pagava 3%, 3% e alguma coisa, você vai pagar 3% e alguma coisa, mais cerca de 11% de IBS e CBS. Isso onera a comercialização de produtos, porque essa holding ela não vai tomar crédito, ela não tem insumo. Né? Ela não comprou defensivo, ela não comprou sementes, ela não comprou adubo, ela só vende. Ela só vende. Então, algo que saía 3 e alguma coisa e voltava para o caixa do produtor, está saindo só por conta disso em 13 e alguma coisa, 14%. Já é um salto significativo. Muito. Esse é o segundo impacto. Qual que é o terceiro impacto? A tributação dos lucros e dividendos, né, que veio também no final do ano, em outro projeto de lei que já foi sancionado, que tributa dividendos acima de R$50 mil por mês. Isso também vai impactar as holdings rurais. E o imposto de renda? O imposto de renda do produtor em si não se altera. Agora, ele comercializa a produção numa holding. Ele tem que pagar IBS e CBS, com a alíquota reduzida em 60%. Ele tem que pagar o IRPJ e o CSLL, que dá 3 e alguma coisa. Na hora que ele volta esse dinheiro para ele, se passar ali de 50 mil por mês, ele vai ter que pagar alíquotas que vão de 1% a 10% de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Essa expressão de redução de 60% da alíquota, eu fico revoltada, porque é uma tentativa de ludibriar. Não, mas reduziu 60%. E aqui eu vou botar o dedo no nariz também, incluindo um que eu gosto muito dele, gosto da fala dele,
Mas aí vem com esse papo aí que eu não engulo, foi o Alceu Moreira. Não, vai ficar do mesmo jeito porque vai ter redução de 60% na alíquota. Gente, essa conversa de 60% na alíquota é para que a sociedade tenha uma visão de que o produtor rural tem uma redução gigante. Olha, o produtor não paga nada, ele tem redução de 60%, eu não tenho nenhuma. Mas é uma redução daquilo que não existia. Exatamente. Então, incluiu, aí dependendo da situação... Pôs com a mão e depois tirou um pouquinho. Depois tira um pouquinho e fala... Né, ele vai lá e derrama com balde, tira um copo e fala que não, mas eu tirei um copo. O seu comentário é pertinente, Fabélia, porque a reforma vem com foco no consumo, embora mexeu no imposto de herança. Então, você tem no consumo o ICMS, que a maioria dos produtos agropecuários não tem incidência do ICMS. E não tem por uma questão de incentivo, porque está ligado à alimentação. Você tem o ISS, que é subserviço, o produtor não paga, ele não presta serviço. Você tem PIS e COFINS, que são pagos por pessoa jurídica. Então, o produtor pessoa física, que é quase 90%, também não pagava ali. E você tem o IPI, que é sobre produtos industrializados, que também não incide sobre a produção rural. Então, você sai com isso tudo e traz o CBS e o IBS e o imposto seletivo. É o que você falou, colocaram com a mão e colocaram com a mão pesada porque a alíquota provável é 28%. Então você sai de um cenário que você não tem incidência para 28% e depois, em alguns produtos, você tem 60%, né, de redução. Isso joga a alíquota para 11%. Cesta básica tem alíquota zero, hortifruti, peixes tem alíquota zero. Mas soja, milho, cana, gado, tudo vai ficar nessa redução, entre aspas, de 60%. O que o produtor vai ter é que controlar muito mais de quem ele está comprando os seus insumos. Esse é o X da questão. Já tem produtor aqui em Jataí, Fabélia, que está analisando tudo que comprou em 2025, quais foram as empresas que ele comprou, os valores, e está vendo qual seria o crédito que essas operações gerariam se esses novos tributos já tivessem sendo cobrados. Isso talvez seja o ponto mais importante que o produtor precisa fazer, além de buscar uma aproximação maior com o seu contador e ter um advogado tributarista. É analisar todos os seus fornecedores, analisar suas receitas, para ver como que ele vai ficar nessa redução de 60%, porque ele vai pagar mais caro. E a comida, naturalmente, vai ficar mais cara, vai ficar mais onerosa. É um novo cenário, muda as regras do jogo e o produtor precisa se preparar. Senhores, é outra coisa que precisam levar para a sociedade, a sociedade geral. Porque tem gente vibrando que os produtores rurais vão pagar imposto. Ok, né? Vamos lá. Dá tiro no ouvido, porque isso aí é um tiro no ouvido. Porque o que ocorre? Se vem impostos para o produtor, quem vai pagar por isso é o consumidor. Porque o produtor vai ficar mais caro. Aí ali tudo fica... É uma cadeia que fica mais caro. Chega na indústria, mais caro. Aí o processamento já tem mais tributos. Aí vai aumentando até chegar lá no final, que seria o ICMS, que agora o governo fala que não tem mais ICMS. Claro que não. Ele mudou ele de nome. Aí é isso que acontece. Aí eu acabei com tantos impostos, eu acabei com o ICMS. Tá bom, mas criou o IBS. Exatamente. Assim acontece também quando se cria universidades. Aqui em Jataí foi criada uma. O campus da UFG virou a Universidade Federal de Jataí. Aí eles falam que criaram nada, criaram cabide de emprego. Porque já existia a universidade aqui, não mudou nada. A única coisa que mudou foi a estrutura de reitoria que passou a ter, com coordenações e tudo, para empregar mais gente aqui. É só isso. Então, nós temos que analisar e levar isso a conhecimento da sociedade geral. Exatamente. O brasileiro gosta muito de rótulo, né, Fabélia? Então, muda o nome, às vezes acha que resolveu um problema e não é bem assim. E a reforma já é uma realidade, é um assunto que vai ser permanente, principalmente em 2026 e nos próximos anos, porque existe um período de transição
que vai até 2033 para quem está pagando. E já nesse início de ano, muito tem se falado na necessidade do produtor rural se inscrever no CNPJ. Tem gente que acha que o produtor vai ser obrigado a abrir uma holding, uma agropecuária. Não é bem isso. É uma inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, parecido com o que tem em São Paulo. Deixa eu só te interromper. Claro, fica à vontade. Lá em 1991, você não tinha nascido ainda? Estava quase. O produtor foi obrigado a se inscrever, a ter a inscrição estadual, para ele definir como pagaria, ou pela folha de pagamento, ou pelo Fundo Rural. Pela comercialização. Pela comercialização, ele tinha que fazer isso, mas ele tinha que ter a inscrição estadual. Nesta época, nesse período, eu estava no escritório de contabilidade e fiz inscrição estadual de muitos produtores. Agora, o CNPJ é a mesma coisa, né? Exatamente. Esse é um mito, né? O produtor não precisa abrir uma empresa. Tá? Ele vai ter que se inscrever no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas para fins de controle dos novos tributos. Isso provavelmente no meio do ano. E surge a obrigatoriedade de quem vai contribuir com o IBS-CBS de, nas suas notas fiscais, destacarem esse ano de 2026 o IBS e a CBS no percentual total de 1%. E discutindo até com contadores parceiros, isso está muito incerto em Goiás de como vai funcionar, porque os produtores, na maior parte das operações, eles não emitem nota. Quem emite é a empresa que está comprando a soja, o milho, o gado. Né? Então está se levantando um debate na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás para ver como vai ser essa emissão da nota pelo produtor rural, para haver o destaque de IBS-CBS para que ele não seja multado em 1% do valor da operação, que é o que está previsto na legislação federal. Essa multa ela começa a valer a partir de abril. Tá? Mas há uma grande celeuma sobre como o produtor goiano vai emitir sua nota, se é que ele vai emitir, para fazer o destaque que a legislação federal está determinando. Ou o destaque vai ser feito só nas contranotas das tradings, das cooperativas, dos frigoríficos. Então esse é um ponto de muita atenção. É importante que o produtor converse com o contador dele seja ativo junto ao CRC, junto à Secretaria de Fazenda e Economia, e que tenha um advogado também tributarista, porque contador e advogado vão trabalhar toda semana, um do lado do outro. Uma semana é no escritório do contador, a outra é do tributarista. Tá, então assim, nós até podemos já antecipar que aquela história de levar a documentação mensal, pelo menos nesse início de ano, seria o ideal até que fosse ali por semana ou a cada 10 dias, para estar fazendo uma conferência. Ali, aquele produtor que já tem uma equipe dentro, já tem um escritório da propriedade, começar essa equipe ter um relacionamento mais próximo com o contador, para falar, olha, eu estou fazendo assim, está correto? Para fazer as correções antes que chegue abril. Exatamente, para evitar penalidades. Os produtores que estão mais na vanguarda, eles têm sistemas de gestão da fazenda que têm acesso com a contabilidade. Então, isso não precisa nem ter um deslocamento físico, né? Então, é importante até buscar alternativas tecnológicas para esse novo momento. O produtor não vai mais procurar o contador só na hora de declarar sua renda, que é em abril ou maio, né, mais recentemente de cada ano, ou só na hora do ITR, que é em setembro. Isso tem que ser mês a mês. Lembrando que produtores acima de 3.600.000 vai ser obrigatório entrar no regime de apuração e recolhimento dos novos tributos. Abaixo disso vai ser opcional. Tá? Produtores integrados. A gente tem ainda na região contratos de integração de suinocultura, avicultura. Independentemente do valor, eles não são obrigados a entrarem nesse novo regime. Tá? Então são pontos importantes, são várias regras que precisam ter aderência ali dentro do sistema de gestão e governança de cada fazenda. Álvaro, hoje, quais são as orientações que você dá para o produtor nesse momento? Hoje ainda é 22 de janeiro. Fabélia, conversar com o seu contador, se inteirar, né, sobre a reforma tributária, tem muito vídeo, e aí a gente tem que ter um olhar crítico, né? Tem muita coisa nas redes sociais, e rede social hoje vive de audiência, baseada em pânico para prender a atenção ali da pessoa e às vezes gerar ali
o engajamento ali naquela mídia. Então, também ter cuidado com esse conteúdo. Buscar fontes seguras, Sucesso no Campo, CNA, Senar, né? As federações que estão produzindo conteúdo sobre a reforma tributária. A ProSoja, exatamente. A ProSoja Mato Grosso, por exemplo, teve um curso muito bom que está disponível no YouTube sobre reforma tributária, né? Até encaminhei para alguns clientes. Então, tentar separar esse conteúdo, né, que quer só prender a sua atenção com base no medo e no pânico, e aquele conteúdo que é realmente informativo para te atualizar, para passar por um momento difícil. Ter esse olhar crítico. Conversar com o contador, buscar aprimorar a gestão interna dentro da fazenda, porque a reforma ela exige maior profissionalização, então a gente tem que também tentar extrair uma limonada desses limões e melhorar a gestão. É o que você falou agora há pouco, ter a organização e acompanhamento mensal, quinzenal que seja, de tudo que está entrando e tudo que está saindo. Você não pode preocupar mais só no ano que vem na hora de fazer o imposto de renda. Ter sistema para gerenciar essas informações, porque essas informações serão a base para a tomada de decisão. E você saber, por exemplo, se aquele fornecedor te gera crédito ou não. Algumas empresas do Simples Nacional, por exemplo, que o produtor talvez consome serviço e produto, não está gerando crédito. Talvez ele vai ter que procurar outro fornecedor, porque aquilo vai impactar no valor que ele vai ter a recolher de IBS e CBS no mês subsequente. Adequar ao sistema de emissão de notas fiscais, isso ainda é nebuloso no estado de Goiás, principalmente. Outros estados está mais bem avançado, mas na hora que chegar a possibilidade dessa emissão, emitir corretamente para não tomar multas, não ser penalizado. 1% sobre operação, no agro, que a gente lida ali com produtos que têm uma margem muito baixa, é significativo. Sobre a operação, não é sobre o lucro. É sobre a operação, sobre a transação, a multa. E isso a partir agora de abril, tá? E ter um advogado tributarista. Tem advogados em várias áreas, vai ser necessário ter alguém especializado na parte tributária, porque os contadores sozinhos também não vão conseguir navegar esses novos mares. E aí, contabilidade e assessoria jurídica, Fabélia, tem que caminhar junto. Não podem ser adversários. Tem que trabalharem em conjunto para a prosperidade daquele produtor rural que é atendido por ambos. Chegando aí no meio do ano, se confirmada a obrigação de inscrição do CNPJ, o produtor procurar se inscrever, se adequar, principalmente se tiver o faturamento acima de 3.600.000. E um último ponto que eu destaco, Fabélia, é buscar um planejamento patrimonial sucessório, né? Isso já era um acrescente nos últimos anos, com as holdings, produtores fazendo seus testamentos, a gente tem observado uma procura muito maior e isso passa a ser ainda mais necessário nesse contexto de reforma tributária. Se o imposto sobre herança subir de 8% para 16%, isso vai colocar o governo como o principal sócio de qualquer inventário, de qualquer sucessão. Então é revisar os planejamentos patrimoniais que já iniciaram, porque as famílias, muitas têm suas holdings, então isso tem que ser revisado para esse novo contexto. E revisar também contratos. Contrato de arrendamento, contrato de parceria, cada um vai ter um impacto diferente na reforma tributária com o IBS e CBS, e isso precisa ser colocado na balança para tomada de decisão, seja do dono da fazenda, seja do produtor, arrendatário ou parceiro outorgado. Bom, esse estrangulamento para cima do produtor, ele vem, não é de hoje. Começou lá quando o governo queria, não sei se ele só queria ou se ele realmente fez, cobrar do produtor aluguel do armazém dele. O produtor ter que pagar aluguel da unidade armazenadora que é dele, feita dentro da fazenda com o objetivo de armazenar a sua própria safra. Então, ele ia ter que fazer ali, né, aquela empresa do armazém e locar aquele armazém e aí gerar o imposto para o governo. Eu fiz uma conta que a gente sempre fica falando muito de agricultura. Eu acabei de fazer uma conta aqui de gado. Uhum. Vamos imaginar aí um pecuarista de médio porte, né? Ele tem lá, vamos imaginar que por ano ali ele entregue 1.000 cabeças.
Vamos considerar um boi com a média de 400 quilos, que é uma carcaça boa. Na arroba de hoje, R$ 300. Aí, bom, mas eu acho que eu fiz uma aqui ainda, então vamos ver aqui. 1.000, deixa eu só zerar 1.000 vezes 400, que vai dar 400 mil, né? Porque daí eu não fiz, foi essa divisão da arroba. Dividido por 15 quilos, agora vezes a arroba. Então, deu um valor aqui. Tá, 8 milhões. Nestes 8 milhões, se eu pego 1%, dá 80 mil. Então, não é coisa para você. Agora você pega 80 mil do seu lucro, tá? Pensa nisso. Quanto custou sua engorda? Se você estava com seu animal num confinamento externo, ou no seu confinamento, a produção da ração, como é que estava naquele momento custo-benefício? Porque tem momento, igual, por exemplo, a arroba de R$ 300 está baixo, está complicado. E aí? Como é que você vai fazer? Então, tem que cuidar em todas as áreas. Exatamente, Fabíola. E aí você imagina, né? O produtor vendia isso, ele preocupava se o fundo rural ia incidir ali ou ele ia pagar na folha, porque isso passou a ser opcional de 2018 para cá. Agora ele vai vender, ele vai ter que recolher, vai ter que gerar ali um débito de 11% da venda. E aí ele precisa tomar crédito dos insumos dele, da vacina, do sal mineral, né, da ração, enfim, de tudo aquilo que ele gasta, do gado de reposição, a depender do tipo de pecuarista. Ele precisa controlar de quem ele está comprando para ver se vai ter crédito para amortizar aí 11% sobre esse valor de 8 milhões. Aqui vai complicar até para aquele que produz a sua silagem, né? Que ele tem cana, ele tem milho, para a produção da silagem dele. Porque daí, como ele não comprou a silagem, ele vai ter ele não tem um crédito, por mais que ele compre os insumos. Eles vão ter que considerar os insumos da própria silagem, né? Mas ali vamos considerar, a silagem seria mais cara. Então, daqui a pouco ele tem que abrir uma empresa para vender a silagem para ele. Esse tipo de tomada de decisão vai ser muito mais comum, né? Dele verticalizar ou assumir uma operação para trás. Virar grupos. Para ver se compensa ou não, ou ele mesmo criar essa própria estrutura. Então, o jogo ele fica muito mais complexo. O produtor está exatamente igual a uma empresa urbana, que tem um nível de controle muito mais rigoroso, só que ele tem riscos muito maiores, porque é uma empresa a céu aberto. A gente não sabe quando que chove, quando que não chove, se tem nematóide naquele solo, se não tem. Cai um raio, o gado está todo embaixo de uma árvore que cai o raio lá. Então, o agronegócio não é para amadores. Isso aí é uma frase do professor Lutero, lá do Paraná, foi meu professor na parte de crédito rural. O agro não é para amadores. E os profissionais que atendem os produtores também não podem ser amadores. Os contadores e advogados precisam caminhar juntos, montando um time de especialistas para navegar por esses novos mares. Infelizmente, alguns não vão conseguir, outros vão conseguir e talvez ter até oportunidade nesse novo momento. Bom, eu quero agradecer a sua participação, bate-papo muito bom, e a gente vai continuar conversando sobre esse tema. Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição. Um abraço a todos.